Você está órfão ou triste porque a taxa de juros agora está 2% ao ano? Não fique. Esse é o momento de diversificar. O entrevistado de hoje é formado em Direito pela Universidade de Fortaleza e também estudou na INSPER e na USP. Trabalhou na área jurídica de instituições internacionais como Machado Meyer e Grupo Citi. Amante do empreendedorismo, criou algumas fintechs, incluindo a Desfixa, especializada em renda fixa. Hoje é o CEO e fundador da Hearst Capital, referência em ativos reais no Brasil. Estamos gravando a entrevista de dentro da própria Hearst. Gente, a empresa é linda. O Momento Com de hoje será com Arthur Farache. E para você que está nos assistindo, aproveita e se inscreve no canal. Oi Arthur, parabéns e obrigada pela entrevista. Tudo bem? Tudo ótimo, Thay. Obrigado você pelo tempo, por ter vindo até aqui conhecer nosso escritório. É uma honra para a gente receber vocês da DBFN. A honra é nossa. Vamos para a primeira pergunta. Arthur, por que investir em ativos reais? Tem duas maneiras de responder essa pergunta. A maneira mais simples é porque todo mundo precisa diversificar. E a gente está num momento em que a renda variável, a gente não sabe para onde vai, e a gente não sabe o que vai acontecer com a renda fixa, que hoje já está na sua mínima histórica, né? O número que talvez indexe toda a renda fixa é a taxa Selic, que está em 2% hoje, enquanto a gente está gravando esse vídeo. Então as pessoas têm que diversificar e têm que procurar alternativas. Então, ativos reais é uma classe, dentro de uma classe ainda maior que a classe de ativos alternativos, que já, de certa forma, é muito mais desenvolvida e acessada como um investimento fora do Brasil, e aqui no Brasil a gente está trazendo isso de forma, digamos, até inédita. Perfeito. E gravando até o Falando de, que inclusive quem não assistiu o vídeo, o link está na descrição aqui embaixo, eu fiquei impressionada com o retorno do investimento, 12% ao ano, 15% ao ano, até 20% ao ano. E como você mesmo falou, com a taxa de juros baixa no Brasil, as pessoas estão migrando da poupança e da renda fixa, buscando alternativas de investimento. Então, é a bola da vez da Hearst? É a bola da vez da Hearst, é a bola da vez das nossas vidas, na verdade. A gente trabalhou um longo tempo no mercado financeiro tradicional e a gente percebeu o quanto que esse mercado precisa se desenvolver e buscar ativos diferentes. E a nossa missão que a gente se colocou lá em 2017 foi: o que vai acontecer com o Brasil caso a taxa de juros se mantenha ou venha a ser baixa, ou venha a ser taxa de juros até real negativa, como é em muitos países. E a resposta que a gente encontrou e tornou isso como missão nossa foi: vamos para os ativos reais. Vamos tornar esses ativos reais de maneira direta acessível para o investidor comum. Então, são ativos que normalmente eram acessíveis apenas às grandes fortunas, porque é caro você buscar o ativo na economia real, você gasta bastante dinheiro, não é simples achar, não é simples fazer toda a diligência. E depois disso você precisa precificar o ativo. Nada disso é muito simples, não dá para o investidor, a não ser que seja um investidor muito grande, fazer sozinho. E o que a gente fez foi: olha, vamos cortar todos os intermediários aqui e levar esse ativo diretamente para o investidor comum. E deixar com que o investidor comum não só assuma o risco desse ativo, mas como assuma o retorno que ele pode ter. Então, na verdade, assim, não é que o investimento comum não dá um retorno, ele dá, mas é que tem tantos intermediários no meio do caminho que esse retorno acaba sendo consumido por essas empresas ou pessoas que estão encaixadas em fundos de investimentos, em produtos financeiros mais tradicionais. O que a gente faz então é achar o ativo alternativo, colocar toda a expertise de um time de profissionais que trabalhou durante muito tempo no mercado financeiro, com toda a modelagem financeira, análise de risco, estruturação jurídica, cortar então esses intermediários e levar esses ativos alternativos diretamente para o investidor comum. E é por isso que a gente tem esses retornos bem acima da média de mercado, se a gente estiver olhando o mercado financeiro mais tradicional. Tá. E na sua opinião, como investidor, qual é a porcentagem assim na carteira que a pessoa precisa ter de ativos reais
e de mercado financeiro, de ativos financeiros? Essa é uma ótima pergunta e não tem uma resposta que sirva para todo mundo, né? Vai depender muito do perfil de risco e do perfil de liquidez da pessoa. Total. Então, o que a gente gosta de falar aqui é que se você já tem a sua reserva de emergência formada, a depender do seu perfil de risco, é interessante você investir de 10% a 30% em ativos reais. Então você forma a sua reserva de emergência, colocando aqueles valores que você vai precisar caso aconteça alguma coisa na sua vida, em algo muito líquido. A partir daí você consegue diversificar entre renda variável, renda fixa e ativos alternativos. E aí dentro da caixinha de ativos alternativos, vamos dizer que você seja uma pessoa jovem, que quer assumir mais risco, etc. Você pode colocar assim até 30% do que excede sua reserva de emergência em ativos alternativos. Ah, não, eu sou mais conservador, eu não gosto muito desse negócio de assumir risco, para mim liquidez é mais importante do que retorno. 10% é um percentual razoável para você colocar, investir, diversificar bem a sua carteira. Tá. Então, com isso, qual é o perfil das pessoas que investem aqui na Hearst? É difícil dizer um perfil. A gente tem aqui desde profissionais liberais, a gente tem bastante funcionários públicos, e aí por uma característica muito específica do nosso negócio, que a gente tem bastante ativos judiciais precatórios. Então o funcionário público já conhece precatório. E ele entende da segurança desse ativo, entende mais ou menos do funcionamento, de como os entes públicos pagam os precatórios. Então, é engraçado que nesse produto específico a gente tem bastante funcionários públicos. Mas então, a gente tem aqui profissionais liberais de uma maneira geral, a gente tem funcionários públicos, a gente tem uma grande quantidade de profissionais do mercado financeiro investindo conosco, gestores de fundo, analistas de investimentos, e a gente também tem empresários espalhados no Brasil, né? Fazendeiros, donos de pequenos comércios. Não é incomum a gente encontrar esse tipo de perfil e de pessoas buscando alternativas. E me conta um pouquinho da história da Hearst, como começou? A gente começou em 2017, então nós somos uma empresa jovem, porque em 2017 para cá acabou que passaram-se 3 anos, mas os profissionais que formaram a Hearst no comecinho e depois começaram a formar o time de executivos, todos já tiveram uma história de 10 a 15 anos de experiência no mercado financeiro mais tradicional. Então, eu, por exemplo, advoguei em banco de investimento local, trabalhei em banco de investimento estrangeiro, trabalhei em escritório de advocacia focado para mercado financeiro, atendendo corretoras, atendendo bancos. E depois eu passei um tempo empreendendo, construindo o que hoje chamam de fintech. Naquela época ainda não existia esse nome. Assim como o Léo, que fundou a empresa junto comigo, trabalhou em grandes fundos de investimentos em real estate, em mercado imobiliário. O Carlos, que é o nosso CTO, trabalhou aí na bolsa, trabalhou em bancos também. Então a gente traz esse olhar um pouco mais tecnológico e alternativo, mas com uma bagagem de quem já fez isso no mundo tradicional, dos investimentos e produtos de mercado financeiro. Legal. O último ativo real que a Hearst trouxe para os investidores é o direito autoral em música. Me fala um pouco desse ativo, os riscos, o retorno. Legal. A gente começou a olhar uma caixa bem maior do que o direito autoral de música. A gente começou a pesquisar, e essa é uma atividade que a gente faz de forma perene. Então, toda hora, a gente aqui, os sócios, os executivos, estão estudando, investigando diversos ativos diferentes, né? E a maioria deles, na verdade, não vai para frente, tá? No caso dos direitos autorais de música, a gente começou estudando um negócio mais amplo, que é a propriedade intelectual. Como que a gente poderia vir a fazer um investimento em propriedade intelectual? E aí, propriedade intelectual envolve marcas, patentes, modelos de utilidade, envolve direito autoral em música, em obra literária, em fotografia, obra de arte, audiovisual, um negócio super amplo, né? E à medida que a gente estudava, fazia toda a nossa due diligence de conversar com as pessoas, de pesquisar materiais de gente que já pesquisou na academia, na ciência, mas também gente que vive o dia a dia disso, à medida que a gente foi fazendo isso, a gente foi afunilando. E olha, esse mercado aqui não está pronto, a característica desse ativo aqui exige um custo de custódia que vai inviabilizar o investimento.
Então a gente foi vendo e até que a gente olhou e falou, olha, música. Eu acho que música, apesar das suas dificuldades, dos seus desafios, que significam riscos para a operação no final do dia, a gente acha que sim, está pronto para a gente fazer os primeiros investimentos e entrar com tudo. Então foi isso, e a gente fez uma primeira operação pequena, numa carteira, e a gente sempre gosta de olhar carteiras aqui, a gente nunca gosta de comprar, vou comprar um pedacinho de uma música. É complicado, você concentra muito risco. Então a gente começou vendo todas essas questões de qual que é o ativo, como que funciona o fluxo de caixa desse ativo. Esse fluxo de caixa é perene, é previsível, né? Quais são os riscos envolvidos, como que o mercado funciona, como que a pessoa que fez a música vende para outra, como é que é o comportamento dos players, né? Então a gente começou a olhar tudo isso, quais são as regras do jogo, quais são as leis envolvidas. E aí a gente viu que música era interessante, né? Então eu posso falar das duas operações que a gente fez. Então a gente fez uma primeira operação que foi uma carteira de mais ou menos 5.600 obras, que são as composições, e fonogramas, que são as gravações, né? E que foi com uma editora do Sul. É uma carteira mais ou menos diversificada, mas tem um quê de música sertaneja e gospel, né? Tem preponderância. Mas tem funk, tem outras coisas lá no meio. E agora, mais recentemente, a gente comprou os royalties do Luiz Avelar, que é um compositor e pianista. E aí ele tem também, acho que cerca de 5.000 obras. Ele foi trilheiro, que a gente chama de trilheiro. Então ele compôs música instrumental que funciona como trilha de programas de televisão e programas de audiovisuais, de filmes, de comerciais, etc. Então, boa parte da receita dessa carteira, dessa operação, vem das trilhas. Uhum. Só que além disso, ele fez a parte do piano e o arranjo musical de algumas gravações de grandes expoentes da MPB. Então você vai ver lá Chico Buarque, Tom Jobim, Nara Leão, Hermeto Pascoal, e por aí vai, várias gravações de músicas dessas pessoas, desses artistas. Ele fez o piano e fez o arranjo musical. Então também compõe. E aí, como é que funciona, né? Basicamente, você tem a execução pública. Toda vez que essas músicas são executadas ou tocadas nas rádios, televisões, shows, academias, etc., o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direito Autoral, ele tem N meios diferentes de monitorar essas execuções. E ele manda uma cobrança para quem executou. Uhum. A pessoa paga a cobrança para o ECAD e o ECAD distribui para os compositores e para os artistas. Ele não distribui diretamente, ele distribui por sociedades de autores, e aí a gente tem 7 sociedades de autores, então o músico é vinculado a essas sociedades que são formadoras do ECAD. Então o ECAD recebe, passa para essas sociedades, e essas sociedades passam para o músico. Uhum. Então basicamente o fluxo de caixa de execução pública funciona assim. E aí você tem um outro fluxo de caixa interessante, que são das execuções digitais, que é onde, por exemplo, toda vez que uma música toca no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Amazon Music, na Apple Music, etc., é gerado um pequeno valor de royalties que vai para uma agregadora, que é uma empresa que reúne todas as plataformas. Essa agregadora paga os músicos. Então funciona mais ou menos igual. E aí cada plataforma tem o seu preço diferente de pagamento disso. Uhum. O que a gente fez é olhar justamente isso, fazer uma modelagem em que a gente consiga, de alguma forma, prever como que aquela carteira de música vai se comportar no futuro. Sim. Claro, a gente faz sempre 3 cenários, um cenário base, um cenário mais otimista e mais pessimista. E aí com isso a gente consegue, a depender do preço que a gente está pagando pelo ativo, prever um retorno sobre o investimento. Uhum. É tão simples quanto isso. Quais são os riscos dessas operações? Bom, são vários, né? O primeiro, e eu acho que o mais direto, é que a música pare de ser executada, ou execute menos vezes, uhum. né? Então, à medida que você executa menos vezes, você vai pagar menos royalties, o artista vai ganhar menos dinheiro, o investidor vai ganhar um pouco menos. É isso. Se ela parar de ser executada também, que a gente acha que não acontece da noite para o dia, porque quem gosta de uma música, de tempos em tempos vai querer escutar aquela música. Por exemplo, eu imagino que você tem Spotify
e que você tenha lá uma lista de favoritos. E de tempos em tempos você vai executar aquelas mesmas músicas da lista de favoritos, não é? Total. Então. Só escuto aquelas. Exato. E no meu caso nem é uma lista tão grande assim, são 500 músicas e eu sempre escuto a mesma coisa. Então, toda vez que eu escuto aquilo ali vai gerar um royalty e o investidor vai receber um pedacinho desse royalty que gerou. Então a gente está olhando carteira, esse é o principal risco. Tem outros riscos envolvidos, né? Tem o risco de, por exemplo, o ECAD não conseguir monitorar e não conseguir cobrar. Tem o risco do ECAD diminuir o valor que ele cobra. Então tem alguns outros riscos envolvidos, né? Mas basicamente são esses. E tem algum outro ativo real que você trouxe que foi um sucesso, assim, foi retorno à beça? É difícil falar de sucesso da gente mesmo, né? Mas acho que um ativo que a gente trouxe que foi inovador e que ninguém tinha trazido até então foram os precatórios, né? Que são os ativos judiciais. Aliás, foi de onde a gente começou. Quando a gente começou a empresa, a gente criou tecnologia dentro de casa para achar precatórios, ativos judiciais, em que a gente pudesse comprar esses ativos judiciais e ele fosse dar um retorno interessante quando fosse pago pelo governo. Que governo? Qualquer governo. Municipal, estadual ou federal. E até algumas entes públicos também pagam via precatório. Então o que a gente buscou foi onde estão esses precatórios, quem são as pessoas que detêm esses precatórios, como a gente precifica esses precatórios, quais são os riscos que a gente precisa olhar e quais são aqueles que a gente consegue mitigar, quais são aqueles que a gente tem que conviver com eles e tudo bem. Então, assim, foi disponibilizar para as pessoas investirem em precatórios de forma profissional, online, comprando um pedacinho do precatório, cujo risco é uma entidade pública, né, um ente público, por exemplo, da União. É o risco da União Federal, que não atrasa há muitos anos. Então, isso foi uma experiência super legal de ter vivido, e ter criado e ter disponibilizado isso para as pessoas. Arthur, é correto afirmar que pensou em precatório, pensou na Hearst? Algumas pessoas poderiam dizer que sim. A gente prefere se colocar como uma plataforma de um ecossistema de ativos alternativos. Mas sem dúvida nenhuma, hoje o nosso maior volume de negociação foi em cima sim de precatórios e a nossa avassaladora base de investidores conhece e gosta de precatórios. Então, nós somos sim a principal plataforma que vende precatórios para investidor, em volume, em número de investidores, etc. Mas para a gente olhar para o nosso negócio, a gente olha com o olhar de quem pensa o seguinte: olha, os investidores precisam ter acesso a ativos diferentes que tragam uma descorrelação com a bolsa de valores, com a renda variável, que traga um retorno mais ajustado ao risco, retornos melhores que representem o que a gente fez, né? Que foi cortar os intermediários. Então, quando a gente olha o nosso negócio, a gente olha como que a gente traz ativos diferentes, com toda a segurança possível, mas também que o investidor possa capturar todo o retorno que ele tem, ou boa parte do retorno que ele tem, que essa é uma das nossas grandes críticas para o mercado financeiro tradicional. Então, respondendo a sua pergunta, sim, precatórios é hoje um negócio muito importante, é um ativo muito importante dentro do nosso negócio, mas não é hoje o principal deles, ou está deixando cada vez mais de ser o principal. Legal. E para finalizar, com uma pergunta curiosa agora, um passarinho me contou que a Hearst comprou uma corretora. E aí, é verdade? Então, a gente entrou num acordo totalmente vinculante da aquisição de uma distribuidora de títulos e valores imobiliários, que hoje em dia pode fazer a mesma coisa que uma corretora pode, ou seja, é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, pela CVM, e quando a gente começou a olhar a hipótese de ter uma instituição financeira para trazer mais segurança para os nossos investidores, para poder fazer algumas operações e que hoje a gente não pode, porque nós não somos instituições financeiras, então poder abrir conta para os nossos investidores, ele vai fazer a TED direto da conta dele de um grande banco para a conta dele dentro de uma instituição financeira, regulada pelo Banco Central, pela CVM. Isso para a gente é muito importante, a gente poder trazer para o mercado financeiro mais tradicional, os grandes fundos, etc., que querem um produto mais de prateleira. A gente falou, olha, acho que vale a pena
Então, a gente conheceu essa DTVM, essa distribuidora, analisou todos os riscos. A gente não foi uma aquisição play vanilla, super simples, foi uma aquisição cheia de alguns detalhes que a gente precisou prestar atenção. Mas sim, hoje a gente fez essa operação, está tudo suspenso, submetido à aprovação do Banco Central, como em qualquer outra compra de instituição financeira. Mas sim, a gente está caminhando para isso. É uma distribuidora que fica no Rio de Janeiro, então pelo menos a nossa vida agora mudou, a gente está tendo que ir para o Rio de Janeiro bastante vezes. Legal. Não, mas é uma ótima alternativa. Sim. Vai complementar. Sim. Bom, é isso então, Arthur. Muito obrigada pela participação. Foi ótimo a sua presença. Legal, muito obrigado a vocês. De novo, além de ter sido um prazer, foi uma honra ter recebido vocês aqui. Voltem quando quiser, a gente está sempre de portas abertas. Obrigada. Para quem quiser conhecer outras oportunidades, conhecer um pouco mais sobre a Rush, temos o link para o investidor se cadastrar gratuitamente aqui na descrição e ficar sabendo em primeira mão sobre os investimentos disponíveis. Então, gente, esse foi mais um Momento Com. Se você se interessou, não deixe de dar aquele like no vídeo, seguir a DVFN, a Rush, o Arthur e eu nas redes sociais. E compartilhe com os amigos e ajude a DVFN a trazer mais oportunidades para você. Um beijo, até a próxima!